A perseguição não para. Segundo a revista Veja, a Polícia Federal prepara para o mês de agosto, mês que vem, o relatório final da investigação que apura se Jair Bolsonaro e representantes das Forças Armadas brasileiras se articularam para promover um golpe de Estado, anular as eleições e prender opositores. O documento ganhará provas compartilhadas da investigação que mira a atuação de milícias digitais e, segundo fontes da Polícia Federal, que não poderia ser fonte de porcaria de matéria nenhuma porque a investigação é sigilosa. Se a Polícia Federal valesse o que come, não poderia ser fonte só da revista escrever, segundo fontes da Polícia Federal, que deveria garantir o sigilo desse inquérito. Isso já deveria ser anulado. Mas é essa democracia que a lei não vale, em que a polícia que tem que manter sigilo é fonte e o veículo ainda coloca, segundo fontes. E eu fico perguntando, cadê o ministro da Justiça, o Lewandowski, que não abre uma sindicância para ver quem que é o cagueta da Polícia Federal? O linguarudo que fala pro Globo, que fala pra jornalista. Então, segundo fontes da Polícia Federal, Bolsonaro deve ser indiciado, ou seja, não teve nem o relatório, não terminou o relatório. Vamos falar, o sêmen, porque para eu não falar porra, eu vou falar sêmen. O sêmen dessa fonte que não poderia existir, fala que está aguardando outras provas e ele já sabe o resultado do relatório. Olha como esta peleja é travada. Olha como isso é um jogo de cartas marcadas. Então a fonte, que não podia ser fonte, que deveria ser descoberto, porque ele está maculando, a Polícia Federal já tão maculada nesse governo ditatorial. Essa fonte diz que o Bolsonaro deve ser indiciado, assim como o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, entre outras autoridades. E aí é que começa o jogo das desgraceiras, só para vocês entenderem. Primeira desgraceira. Qual é a primeira desgraceira? A primeira desgraceira é a seguinte, senhores. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso? Um fato não pode ser considerado crime se uma lei que é prévia, anterior a esse fato, estrita, que descreva esse fato, estrita, que deixa ele bem justinho, e escrita, tem que ser por escrito, publicado, diga que esse fato é crime. Não pode haver. Não há pena, não há condenação, portanto, não há inquérito, sem essa prévia cominação legal, essa previsão prévia, escrita, estrita, de que fala o princípio da legalidade. Isso está tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 30, se eu não me engano, quanto é o primeiro artigo do Código Penal brasileiro. E o Código Penal brasileiro, ele, também, salvo engano, logo nos primeiros ali, no 14, alguma coisa em torno do 14, ele faz uma opção. Qual é a opção do Código Penal brasileiro? Não se pune. Não se pune. Não se pune. Não tem punição no Brasil, os chamados atos preparatórios. Ou o crime começa a ser praticado, ou não tem crime. Ou você começa a cometer o crime, ou você não comete crime. No Brasil, a gente tem que separar. Ato preparatório é diferente de tentativa. Porque para tentar, você tem que começar a praticar. E no Brasil, a opção do legislador foi:
Só há crime quando você começa a praticar. Se você começa a praticar e não atinge a finalidade criminosa, por motivo alheio à sua vontade, veio um policial e te parou, por exemplo. Você responde pela tentativa. A pena é um pouco menor do que o crime consumado. Agora, se você tem uma crise de consciência, já começou, tem uma crise de consciência e para, você responde pela tentativa, só que com uma minorante, que é você se arrependeu, né? Arrependimento, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça, eu estou falando tudo da minha cabeça aqui, em linhas gerais, para vocês entenderem. Agora, o ato preparatório, não. Por exemplo, o que é o ato preparatório? Vamos imaginar fulano, cicrano e beltrano, os três do PCC, se reúnem para fazer um plano de roubar um banco. Eles estão discutindo, eles trocam mensagens, eles fazem um mapinha de onde tem a entrada do banco, onde vão explodir, etc. e tal. A polícia acha esse mapinha. Eles podem ser presos? Não, porque isso é um ato preparatório. E assim funciona no Brasil. Só há crime se eles começam, eles dão início à execução. E o que a gente está vendo aqui? Alguém da Polícia Federal, que deveria ficar de bico calado, porque inquérito é sigiloso, para não manchar a reputação do investigado. Mas a Polícia Federal, que devia ficar de bico calado e não fica, por quê? Porque não acontece nada, porque o ministro da Justiça, que é pau-mandado do Lula, parece que faz da Polícia Federal uma Gestapo, paus mandados, então não tem procedimento interno, não tem nada, eles fazem o que eles querem. Ele está aqui cantando a bola de que o Bolsonaro vai ser indiciado, ele vai ser indiciado por um ato preparatório, que no Brasil não pode ser crime, e, portanto, ele não pode ser indiciado, e indiciar alguém sem que o fato seja crime, consta na lei de abuso de autoridade como crime de abuso de autoridade. Isso ninguém fala. Professor Suano. Olha, genial, Pavinato. É mais uma aula que você deu para esclarecer esses elementos. Esclarecer não pode? Não pode esclarecer, né? É esclarecer. Não. Obrigado, Gisiane. Já não sei mais nem o que a gente pode usar. Olha, mas o mais assustador, quando nós paramos para verificar, um dos elementos que tentaram apresentar é que a reunião foi feita para definir como que as Forças Armadas iriam fazer a intervenção. Mas, pelo que foi dito, foi apenas uma reunião para tentar interpretar o artigo 142, que é constitucional. Ué, se é constitucional, não cabe ao presidente e aos seus assessores, os seus assessores imediatos, sentarem e falar, vem cá, esse artigo 142 serve para quê, afinal de contas? Veja, eu não estou aqui tentando defender artigo nenhum. Só estou vendo o seguinte, é mais uma das porcarias que foi feita na nossa Constituição, porque quando fez o artigo 142, definiu quais são as funções das Forças Armadas, dentre elas, mediante solicitação de um dos poderes ou convocação de um dos poderes da República para restabelecer as relações entre os poderes. Está mais ou menos assim, sem deixar claro quem interpreta e quem faz a convocação e como que ela é feita. Típico dessa Constituição que não serve para nada. Mas o que eu estou dizendo aqui é mais grave, professor, porque assim... Poderia ter tido uma reunião mesmo para falar. Sim. E se no dia 1º de janeiro nós quiséssemos tomar o poder à força? Não é crime. Exato. Esse é que é o lance. O pior é isso. Esse é que é o lance, bicho. O pior é isso, Pavinato. Porque quando você olha, você diz, primeiro, dentro daquilo que foi apresentado, que sim... era correto fazer fazer reuniões para interpretar, afinal de contas, para que serve a porcaria do artigo 142. Não serve para nada. Que não serve para nada. Eu te respondo, não serve para nada. Mas, artigo. Pelo menos, e se porventura eles ali chegassem à conclusão, sabe de uma coisa? Vamos pegar um grupo de indivíduos, vamos fazer uma bobagem, não é crime. Como você bem esclareceu. Ato preparatório não é crime. Tudo está sendo feito para destruir o Estado Democrático de Direito. Só o problema todo é que eles não entenderam ainda. O Bolsonaro, qual é a frase que as pessoas dizem? É o antifrágil. Nassim Taleb. O Bolsonaro bateu, cresce. Exato, é massa de pão. Ele é massa de pão. Bateu, cresce. Por qual razão? Porque ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas por incrível que pareça, ele emana pureza.
ele não emana ser um cara que quer fazer o mal para os outros. Pelo contrário, ao contrário do outro cidadão. Que emana álcool. Ô, Pavinato, pelo que eu entendi aqui, se o que essa fonte da Polícia Federal falou for verdade, o que nós temos aqui é um caso em que, na verdade, o relatório já está pronto desde o início, viciado, não é isso? Aí você vai fazer a investigação para justificar o relatório que já está pronto. É isso aí, que o Brasil é isso aí. Perfeito, perfeito. E ainda está esperando dados que vêm de um inquérito totalmente ilegal, que é o inquérito das milícias digitais, que foi aberto por ministro supremo, uma coisa que é impossível no Estado Democrático de Direito. O juiz instaurará um inquérito de uma ação que vai julgar. Que ele mesmo julga. Que ele julga. Ele tá Isso é impossível! É o episódio do Chaves, que ele joga a bola, e ele Mas defende, isso que o aí ele Luiz vai. falou é fantástico, é isso mesmo, já está preparado. O que eles estão querendo apenas, praticamente vamos entrar agora na negociação, como serão os votos. Apenas isso. Porque já está A pronto. carta tá marcada já. Tá tudo marcado. Totalmente marcado. Exatamente. Não existe democracia viciada. E tudo isso que a gente está vendo é viciado. É interessante a gente pensar que, assim, primeiro que a imagem do Bolsonaro, mais uma vez, está sendo desgastada nas mídias. A gente estava falando de joias, aí depois, na semana seguinte, a gente começou a falar dos áudios vazados, em que o áudio, ele, na verdade, também está tentando entender qual é a competência de quem ali, se é da Receita Federal, se não é, tentando entender aquilo que era sigiloso também, tinha advogados ali no meio, né? Mas a gente sabe que sigilo não existe mais, a não ser que seja o sigilo de 100 anos do Lula, que aí sim, esse está valendo. E dos gastos dos ministros do das STF, viagens. Exatamente, aí é sigiloso. E agora, essa semana, veja, nós estamos falando aqui de 3 semanas, terceira semana nós estamos falando do quê? Da PF, já falando a respeito de um relatório. E aí, eles, é importante a gente falar do que eles estão sendo acusados. Golpe de Estado, é o primeiro golpe da história da humanidade em que não se tem o poder coercitivo do teu pior, lado. desculpa, preparativos para golpe Exato. de Estado. Né? É Não o é golpe de preparativo. Estado. Exatamente, é um preparativo. Que eu vou explicar para você uma coisa também, para todo mundo entender. Talvez ele esteja A pensando. diferença de golpe e de revolução é uma só. Golpe e revolução são a mesma coisa. Só que revolução é para quem ganha, golpe é para quem perde. Para quem perdeu. Tá? Então, crime de golpe. Golpe só é crime quando a pessoa perde. Porque quando ela ganha é revolução. Aí não é crime. Aí o golpe, quando você pune, como você só pune aquilo que é perdido, então a punição do golpe é sempre a punição da tentativa. E o crime de golpe previsto no Código Penal brasileiro é, de fato, um crime que se consuma na tentativa. Você tentou, já é o crime de golpe. Uhum. Agora, isso não desfaz a opinião, a opção penal do legislador de que a preparação para uma tentativa seja punida. Porque a preparação de uma tentativa não é. O golpe ele é consumado assim que ele é tentado. Certo. Pode continuar. Gostou da explicação? Gostei. Foi bem didática. Muito bom, didático. Colocando o seu lado, professor. E aí, ele continua. Além da tentativa, tem a questão de tentar anular as eleições, sendo que, como o Pavinato já falou aqui no início do programa, o processo em si já é um processo ilegal, já é um processo que não possui legitimidade, uma vez que o próprio tribunal infringiu uma lei que ele mesmo colocou. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que prender, então, alguém do tribunal, certo? Porque aí ela já não tem legitimidade. Então, o primeiro ponto que ele está acusando é uma coisa que ele mesmo fez. Prender opositores é outro ponto que ele acusa. Em vez de anular, alularam. Alularam, exatamente. Prender opositores. Mas se tem uma coisa que tem acontecido nessa gestão petista, e desde que a gente sabe dos abusos de poderes do STF, é prender opositores. Felipe Martins, que também aparece no relatório da PF, está preso. Daniel Silveira está preso. A Daniela, que é uma mãe de crianças que estão desesperadas fazendo vídeo na internet, pedindo para que soltem a mãe deles, está presa. Senhoras estão presas. Pessoas inocentes que estão presas porque pensam diferente daqueles que estão no poder. E então, eu vou colocar aqui, mais uma vez, tá? Exatamente. Inocentes ou não importa. São presos políticos porque presos fora dos parâmetros legais. Exatamente. Não interessa se inocentes ou culpados.
O problema ele é anterior. Exatamente. Mas ali no meio também tem gente que só estava no bolo porque não teve a conduta, a pena individual, né? Ou seja, você está ali, então você vai ser preso também simplesmente porque estava ali, estava passando por ali, então você vai. E aí ele acusa das milícias digitais, né? De novo, essa história de que existe um gabinete do ódio, uma milícia digital. Inclusive, isso vem sendo também discutido com essa história dos memes do Tachad, né? Que é feito por profissional e tem essa milícia digital. Não tem a milícia digital. O que acontece é que incomoda muito aos ditadores que estão no poder, porque o poder, ele também é o poder de influenciar o outro, e é isso que tem incomodado eles. Eles não têm poder de influência. Alexandre de Moraes não tem poder de influência. O Lula não tem poder de influência. A PF não tem poder de influência. Eles têm um poder institucionalizado nas suas mãos, ou seja, eu tenho uma caneta, eu mando, você faz e acabou. A direita, ela tem um poder legítimo, ela tem um poder de influenciar, porque ela consegue agrupar aquelas pessoas que defendem aqueles valores ideais. E por onde que isso ocorre? Dentro das redes sociais. Então eu preciso falar que ali existe uma milícia. Ou seja, esse governo não reconhece a legitimidade do nosso poder, da nossa fala. Nós não temos o direito de ter as ideias que nós temos, porque senão nós somos acusados de ser milicianos. Nós somos criminosos dentro desse regime. Então veja só como é grave, como é sério tudo isso que está acontecendo. Me preocupa bastante, porque como eles têm esse poder institucional nas mãos, eles podem prender o Bolsonaro, que é esse o objetivo final. Porque o Bolsonaro, ele é realmente assim, um símbolo, um marco dentro da ciência política brasileira, e eles querem prender esse cara, porque é o único cara que realmente é contra esse Estado profundo, é o único cara que realmente é contra esse sistema montado aí pelos regressistas, o professor que tá bravo comigo, completamente aparelhado. Então, é realmente, é isso, a baixaria, ou se fosse o filho do Lula falando, ele ia usar outra palavra. Porque o filho do Lula também atribui pena à madrasta dele e nada acontece. E nada acontece. Como vocês podem ver. Olha, rodada de 30 segundos para considerações finais. Por favor. Não, por favor. Já foi para 25. Deputado. 20 segundos. Finais. Bom, ficou muito claro qual é o ardil que está sendo utilizado para tentar descaracterizar o Bolsonaro. Só que tem um detalhe, o Bolsonaro não é mais uma pessoa. Ele é uma ideia de um corte de construção de uma nova estrada para o Brasil. É isso que eles não querem aceitar. Por isso que ficam defendendo o establishment, para que essa porcaria se mantenha e ele corporifica a tentativa de mudança. Ponto. Deputado. Bolsonaro, para mim também, como o professor disse, é uma nova visão. É uma quebra de toda a política passada, de toda a política retrógrada. Então a gente tem pessoas querendo de tudo acabar com ele de todas as formas, porque sabem que ele é o símbolo, sabem que ele é a mudança, mas ele está muito forte, ele fez sucessores aí muito fortes. Então essas coisas, essas baixarias que vêm acontecendo injustamente, elas podem até acontecer, mas jamais vão apagar ou vão ofuscar a força que o Bolsonaro trouxe, que a direita está trazendo de valores e princípios. Aí, só para terminar, Luiz Arthur Nogueira, né? O governo da diversidade, né? O outro era homofóbico. Só para trazer aqui para fechar, antes de passar para você, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de homossexuais ou transexuais assassinados no Brasil cresceu 42% no governo Lula. Pois é, minha conclusão... O amor venceu? O amor venceu. O Brasil é o país da insegurança jurídica. Ponto.